Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Campagnolo e hoje temos assunto top para falar aqui, né, Cris? Oh, que top! Eu sou Cristiane Campagnolo. Hoje nós vamos falar sobre como melhorar os resultados da empresa com a equipe que você já tem. E por que isso ajuda você a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Campa, o que seria então contratar errado? Contratar errado, caramba, caramba, caramba. O que seria contratar errado? Seria que sabe o que acontece, Cris? Hã? Nós estamos aqui falando um negócio muito interessante que a gente tem que analisar a questão de como é que a gente faz para fazer a nossa empresa andar sozinha, melhorar os resultados com aquilo que a gente tem. Não é verdade? A gente tem que Então fazer. é junto com o Junto, contratar, mas na junto com verdade, contratar. assim, outras coisas que tem nesse meio do caminho. Exatamente. A oportunidade de melhorar a De empresa, melhorar. não só contratando, mas Não só também contratando. de olhar as pessoas De que olhar já as tem ali pessoas, dentro. exatamente. Porque eu queria dar uma pegada assim, Cris, na importância de como que é para a gente poder melhorar os resultados com o que tem. Contratar é muito importante, né? Contratar é importante, Isso. mas a conversa de hoje é com aquilo que já tem. Com aquilo que já tem. As pessoas que já têm. Exatamente. Então eu queria fazer algumas perguntas assim, para que você refletisse aí, tá? Reflita aí. Você acha que a tua empresa, ela realmente entrega todo o potencial que deveria entregar, que tem condição de entregar? Você acha que realmente com os recursos que você tem, faz o máximo que é para fazer? E a tua equipe? Fala para mim, ó. A tua equipe, você acha que a tua equipe, ela entrega tudo que ela teria capacidade de entregar? Vamos falar nível de resultado? Será que entrega? Será? Será? Então pensa aí. Ah, se você acha que sim, não, nossa, Campa, a gente entrega muito mais do que a gente poderia. A minha equipe entrega muito mais do que poderia, talvez se nem estivesse apagando incêndio, talvez se nem estivesse aqui hoje, não é verdade? Sim, é verdade, né? E E nós? sempre que falo isso, Cris, eu me lembro da nossa primeira empresa, não tem como não lembrar, né? Mas na nossa empresa, você lembra, né, Cris? Na nossa empresa, a primeira empresa que a gente abriu em 95, primeira, né? Totalmente amador, o jeito de tocar, a gente errou pra caramba lá. E a gente chegou a ter 22 funcionários, né? 22 funcionários. Só que nossa vida com 22 funcionários, e olha só o que eu vou te falar, tinha gente boa, gente competente, gerente bom, gente que custava dinheiro para a empresa e mesmo assim era uma correria. E chegava o final do mês, até dava dinheiro, né, Cris? Mas não era aquela dinheirama que a gente queria. E aí, o que a gente fez com isso? A gente conseguiu... Naquela época a gente trabalhava que nem uns loucos e ganhava pouco Ganhava dinheiro pouco comparado com a quantidade de trabalho que se tinha, né? Exatamente. Não entregava, eu acho que um terço do potencial que tinha. Nosso como empresa e as pessoas que estavam na empresa. E o que aconteceu? Depois que a gente arrumou a casa, essa história eu vou contar com detalhes já no primeiro episódio, tá? Mas depois que arrumou a casa, a gente ficou com 9 pessoas, muito mais produtivo e sobrando muito mais dinheiro. Por quê? Porque a gente passou a entregar o nosso potencial, né, Cris? É, e nem precisamos demitir todo mundo Não e contratar precisamos. todo mundo de novo. Claro. Tinha a prata da Tinha casa, tinha gente. gente boa lá. Tinha a gente que gente. não enxergava naquela época Porque anterior, são né? oportunidades que a gente tem, que é o tema hoje, de você fazer mais, de você ter mais resultados com os recursos que tu tem e com leveza, né? Que o principal é isso. Exatamente. Exatamente. E essa é a oportunidade, então? Essa é a oportunidade, é exatamente isso. O que acontece? Quando você está ali numa rotina, apagando incêndio, correndo, fazendo um monte de coisa, fazendo o que a equipe não dá conta, fazendo o que era para a equipe fazer, não faz do jeito errado, você está tendo uma empresa que está dependendo aqui, ó, de você, da tua cabeça. A empresa não é inteligente, você é inteligente, mas a empresa não. Você pode ter um ou dois na tua equipe que são inteligentes, mas a empresa não. Então, qual que seria essa oportunidade? A oportunidade é realmente você ter uma empresa inteligente. Uma empresa, o que é uma empresa inteligente, né, Cris? É uma empresa que flui, uma empresa que funciona, uma empresa que as coisas acontecem. As pessoas sabem o que tem que fazer, sabem a hora certa de fazer, como fazer e por que tem que fazer. Simplesmente a coisa acontece. E é essa oportunidade que a gente vai falar hoje. Exatamente. Ah, que maravilha, né? E ter uma empresa inteligente.
Sei lá, parece bom demais para ser verdade, né, Parece, Campa? parece. Parece um negócio assim que é impossível. Nós acreditávamos que não era possível para nós. Nós achávamos que a gente não merecia uma empresa melhor do que aquela que a gente tinha. A gente, eu e o Campa, que estamos aqui hoje dando o nosso testemunho de que a coisa funciona, para nós era impossível, porque a gente foi criado para trabalhar. A gente foi criado por pai e mãe. Diz, ó, minha mãe dizia assim, baixa a cabeça e trabalha. Era isso. Mas a gente vai seguir adiante aqui e vai mostrar para vocês que tem um caminho bem legal. Campa, e o que trava os resultados dos empresários, então? Tá, vamos lá, vamos falar algumas coisas aqui, ó. Eu não posso deixar de falar, Cris, que a primeira coisa são os incêndios, tá? Os incêndios. Quando você está ali só apagando incêndio, o que acontece? Vamos imaginar assim, o que são os incêndios que a gente sempre fala? Incêndios são os problemas que acontecem. Faltou alguma coisa, alguém fez errado, alguém não fez, alguém fez o que não era para ter feito, algo aconteceu e não era para ter acontecido, algo que era para ter acontecido não aconteceu. São os incêndios. Mas quando vem os incêndios, tá? Isso são os incêndios. Vamos comparar com o incêndio real, pegou fogo mesmo. Se pegou fogo, aqui, digamos, no nosso estúdio aqui, pegou fogo, e eu venho com o extintor e apago o fogo, o fato de eu apagar com o extintor, eu melhoro o estúdio de alguma forma? Não, porque ele já está prejudicado pelo incêndio. Já está prejudicado. Então, o máximo que vai acontecer é eu voltar ao normal, um pouquinho pior do que o normal, né? O máximo. Um pouquinho pior, porque já queimou ali. Deu para trabalhar porque acabou com o incêndio. Então, é dois serviços. É apagar o incêndio e consertar o incêndio que o fogo pegou. Eu gosto de usar a palavra incêndio na empresa porque é isso. Dá um problema, tem que consertar o problema e consertar o estrago que o problema causou. São duas coisas, né? E por que acontecem os incêndios muitas vezes? Os incêndios acontecem pelo amadorismo como é levado a coisa. Como vai empurrando, vai tocando, vai fazendo, vai vendo o que está acontecendo. E muitas vezes, né, Cris, essa questão dessa correria pelos incêndios acaba não vendo as causas. Por que pegou fogo? Pô, pegou fogo aqui o estúdio. O que eu tenho que fazer primeiro? Vou olhar por que pegou fogo. O que aconteceu? Foi um curto-circuito? Sobrecarregou a rede? Foi uma máquina que ficou ligada há muito tempo? Não devia... O que aconteceu? Se eu não olho as causas, vai pegar fogo de novo. Na empresa é a mesma coisa. Se eu não olhar por que deu aquele problema, vai acontecer de novo. Então, se eu só ficar resolvendo, pegou fogo, vou lá, apago, no outro dia pega de novo, vou lá, apago, eu passo o dia fazendo isso. Então, isso trava os resultados. É verdade. Isso impede. Como trava, né? Como trava. Não tem uma lógica, né, muitas vezes. É normal que... normal não, é comum. Não é normal. Mas é comum que algumas empresas não tenham uma lógica. Não tem uma linha de fazer as coisas. Não, é assim, ó. Entrou o pedido, a gente primeiro olha aqui, depois a gente faz isso, depois a maioria das empresas não tem. Vai fazendo. Não, você olhou não sei o que, se fez tal coisa, causa incêndio, causa resultado fraco, né? E é isso que acontece. Ou chega o funcionário que diz assim, só, chefe, chegou o caminhão, dá para descarregar ou não? Ele nem sabe o que tem que fazer ali. Ele não tinha que pedir, aí né? É tipo aquela história, chefe, posso fazer aquilo? Chefe, posso fazer aquilo? E aí fica demandando do dono da empresa o tempo todo e o dono da empresa não tem mais paz. E o que acontece? Bem isso que você falou. Quando acontece isso, do dono não ter mais paz, do dono ter que ficar em cima, do dono ter que ficar mandando, do dono ter que ficar cobrando, o dono acaba sendo meio que um funcionário dos funcionários. Ele não é nem... Secretário, na verdade. Secretário. Ele que tem que dizer pro cara o que tem que fazer. Ah, mas eu tô mandando. Você não tá mandando. O cara tá ali, muitas vezes... esperando você vir fazer. Agora eu vou esperar que o chefe vai me dizer o que fazer, como tem que fazer. Muitas vezes o dono é o melhor funcionário da empresa. E por uma estranha razão, Cris, como a gente acreditava lá no passado, tem gente que acredita isso, mas eu sou o empresário. Eu tenho que ser o que mais trabalha. Eu tenho que saber o que mais sabe. Eu tenho que ser o que mais sabe. Eu que tenho que centralizar. É tudo comigo. Pô, tudo bem. Pode fazer isso, mas você vai travar os resultados da tua empresa. Você vai travar a melhoria da tua empresa. Então não dá para ser o melhor funcionário. Opa, mas não é o dono que tem que saber mais do que todo mundo, não é o dono que deve dar o exemplo, não é o dono que tem que fazer mais do que todo mundo, afinal ele é o dono da empresa? Então, o dono tem que fazer mais, mas fazer coisa de dono, pô. Faz coisa de dono. E o que é coisa de dono? Mas coisa de dono, você tem que pensar assim, é conduzir a empresa. Pensa lá, pensa no general do exército. Sim. É comum o general estar lá lutando, combatendo? Não é comum. O normal é ele dar estratégias para os soldados irem para o terreno do inimigo, fazer o que tem que fazer e enxergar como um todo. A estratégia, é isso que faz o exército ganhar a guerra.
é a estratégia. Então, o dono da empresa, assim, ó, ele tem que fazer isso, fazer as coisas de dono. E como que eu faço as coisas de dono? Eu tenho que me preocupar em garantir que as pessoas entreguem o que tem que entregar. Poxa, se eu tenho uma empresa, mas eu estou começando o campo, eu tenho 1 ou 2 funcionários. Bom, o nosso conteúdo ele é para quem tem 5 ou mais, né? Quem tem 5 ou mais já não tem que estar tão ali fazendo, tão correndo na rotina, mas sim fazer com que aquelas pessoas que estão ali façam o que tem que ser feito. Desenvolver a empresa, desenvolver a equipe para que ela funcione não mais como uma criancinha, mas já como Total. uma pessoa adulta, né? Então, faz coisa de dono, que é planejar, que é organizar, que é orquestrar, e a equipe executa aquilo que tem que executar. Essa é a lógica, ou seja, é a equipe que tem que estar fazendo as principais coisas operacionais. Exatamente. Então é para largar nas mãos das pessoas e virar as costas e pronto, é assim que funciona? Bom, vamos lá. Se largar, né? Tem muita gente que diz assim, as pessoas falam assim, às vezes vê lá uma postagem nossa que fala essa questão de que o dono tem que estar lá orquestrando, tem que estar fazendo, mas larga na mão de funcionário para ver. É a coisa que eu mais ouço. Disse que é para largar. Se largar vai dar ruim, com certeza. Imagina assim, ó, Cris. Você nunca vendeu nada na tua vida. Eu chego para vocês, a partir de hoje as vendas é com você, não vou mais vender. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ó, financeira com você. Toca aí, tá aqui a senha do banco, tá aqui. Vai dar ruim. Pode ser que eu tenha sorte, pode ser que não. Então não é largar nas mãos. É organizar, né? Organiza a empresa, organiza tudo, deixa tudo bonitinho, os processos arrumados, as responsabilidades definidas, um organograma que funciona. Cris, tem muito empresário que não tem organograma. Tem lá 20, 30 pessoas que não tem um organograma, não sabe como é que funciona isso. Quem que está em quem que é a hierarquia, quem que está acima, quem que está abaixo. Não tem. Então tem que ter um organograma que está definido, tá? Então assim, ó, nesse organograma significa que, puxa, você começa a ampliar a tua equipe, começa a contratar várias pessoas para o mesmo cargo, para a mesma função, você tem que começar a pensar em coordenadores, em gerentes, em líderes, né? Ou seja, esses líderes que estão ali, talvez até executando um pouquinho, talvez até fazendo um pouquinho, mas muito mais na liderança. Porque a liderança ela tem que ser focada, sabe em quê, Cris? Tem que ser focada nos resultados. A liderança tem que estar mirando o resultado que vai acontecer. É verdade. Que se ele sabe para onde conduzir o time, né, aquela pequena equipe, ele está ajudando o empresário a alcançar estrategicamente aquilo que foi traçado lá. Né, que foi sonhado, que foi desenhado, que foi planejado pelo empresário que iria acontecer. Claro, porque aí pega o seguinte, ó. Se eu estou ali só fazendo, o que acontece? Eu estou fazendo, não estou vendo meu colaborador que está fazendo, não está vendo o que não está fazendo, não tenho tempo para selecionar quem vai trabalhar para mim, não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para organizar, daí o que eu culpo pelos meus fracassos? Os meus colaboradores. Ah, mas é que as pessoas não querem nada com nada, mas as pessoas não sei o quê, e aí adianta culpar? Cara, para de botar a culpa nos outros. A culpa quando a empresa está na merda não é dos colaboradores, a culpa é tua. Se você está apagando incêndio, se não tem ninguém na equipe que pega junto, a culpa é tua. Muitos empresários têm. Então não dá para generalizar a culpa dos outros. Por isso que a liderança é importante numa empresa. Mas Campa, me explica assim, ó, explica por que a liderança funciona. Não faria sentido ter o dono da empresa e o resto dos funcionários tudo numa linha só? Por que faria sentido essa história de ter líderes? Então, vamos lá, vamos pegar assim, ó. Digamos que eu tenha lá 10 pessoas numa função, na mesma função, as 10 fazendo, tá? Aí eu tenho no outro setor mais 5 pessoas, no outro setor mais 4. E tô lá, eu chefe e todo mundo abaixo de mim, eu vou me ver louco? Sim. Eu não tenho como dar conta disso. Além de não ter como dar conta disso, eu não tô vendo o que está acontecendo. Eu tô vendo, quando eu estou executando, é como se tivesse, sabe aquelas viseiras de cavalo que impede ele de olhar para o lado? Eu tô olhando a minha tarefa. Eu não tô, a máxima tarefa do coleguinha do lado, máxima do outro lado, mas e aquele que está lá na ponta? E aquele que está no outro setor? Então, vamos olhar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálculo. Na terça e na sexta eu faço uma live chamada Café com Consultoria. E nessa live eu converso com empresários, eu amo fazer essa live. Amo de verdade fazer essa live. E eu converso, ouço as dificuldades e dou uma orientação. O nome é Café com Consultoria porque ali a pessoa recebe uma consultoria ao vivo mesmo. E é o único lugar, inclusive, que eu faço consultoria. Não adianta me chamar a Campa, dar uma consultoria, eu não faço.
eu ensino. E falando com o empresário, a gente viu uma realidade lá. Ele tinha, até vou trazer o exemplo dele aqui, Cris, para ficar bem real aqui. O exemplo dele, ele tinha 4 pessoas no corte, tá? 4 pessoas no corte. Eu não me lembro os números que a gente falou, mas imagina a seguinte situação. Na tua empresa, tenha 4 pessoas num setor. Qual setor, Campa? Não interessa. Pode ser vendas, pode ser faturamento, pode ser suporte, suporte, pode ser técnica, desenvolvimento, assistência, instalação, pode ser o que for. Imagina qualquer setor teu na tua empresa, qualquer setor. E imagina que você tem 4 pessoas lá. Vamos lá. Digamos que nessas 4 pessoas todos são executores. Fazedor, né? Todos que fazem as funções operacionais do dia a dia. Todos fazem. Aí imagina assim, ó, que cada um deles consegue fazer 6 coisas por dia. 6, tá? Produz 6. 6 vezes 4, 24. Mas vamos supor assim, ó, 6 vendas, 6 instalação, 6 entrega, não interessa. Cada um faz 6 coisas, tá? 6 atividades ali, tá? 6 vezes 4, como você falou? 24. Você que é boa de matemática, né? 6 vezes 4, 24. Mesmo se é muita tabuada, né? 6 vezes 4, 24. Agora imagina o seguinte. 4 pessoas produzindo 24 coisas por dia. Aí você tira um deles, tá? Cara, você não vai produzir. Você vai coordenar essa galera. Ah, mas Campa, eu vou perder. Mas vai fazer menos coisa daí. Então vamos lá. Acompanha aqui, ó. Vamos lá. Tira uma pessoa. Então eu tenho 3 fazendo 6. Dá 18. 18. Ah, mas eu tô perdendo. Calma, calma. Essa pessoa, você não vai tirar da tua equipe. Você vai tirar ela de modo execução. Talvez se tira ela 60% do modo execução. Talvez se tirar ela 70% e colocar ela no modo líder, tá? Líder, uma pessoa que coordena essa turma aí. Vira a chave lá. Vira a chave. Mas essa pessoa como líder, ela tem uma responsabilidade, que não é simplesmente largar lá, faz e pronto. Não, não é nada disso não. Mas digamos que esse líder tem uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Cara, você vai treinar cada um deles, você vai acompanhar, você vai melhorar os teus processos, você vai melhorar a tua rotina, você vai melhorar a organização, vai melhorar tudo o que vai acontecer, tá? Então veja bem, ó, vai melhorar de 6 para 9. Sim. Ou seja, esta pessoa vai estar ali acompanhando para que todo mundo, em vez de 6, entregue 9. Faz sentido. 9, tá bom? 9, massa. Então 3 vezes 9 dá quanto? Cada um, 3 vezes 9, 27. 27. Aí não vai ficar cada um fazendo do jeito que der e pronto, Deus dará lá. E tem gente que pensa assim, quando eu faço essas contas aqui, mas os meus são terceirizados, não tem como cobrar. Tem sim. A Viva Positivamente só tem colaboradores MEI e a gente cobra a responsabilidade. A responsabilidade é resultado. Então esse negócio de que, mas no meu ramo não dá. Não é, exatamente, não é horário. É resultado. É taxa de conversão, tempo de entrega, padrão, tempo de execução. Ok, dá sim. Qualquer área dá. Vários alunos meus têm essa objeção. Entro lá no curso, a gente ensina que dá, eles aprendem e vê que funciona. Mas então, voltando ao raciocínio. Agora não tenho mais 4 pessoas fazendo 6. Eu tenho 3 pessoas fazendo 9. Ou seja, eu tenho 27. Você percebe que é com a mesma equipe? Com a mesma equipe. Só que um, em vez de estar fazendo, está ali acompanhando. Aí legal, tá funcionando. Esse um acompanhando 3, liderando os 3, treinando, dando os recursos, dando aquele toque quando a pessoa não sabe, corrigindo, alinhando, ajustando meus processos, ajustando as rotinas, vendo como melhorar, substituindo se for o caso, mas está ali acompanhando. Pô, tá funcionando, 1 para 3, legal. Boto mais um na minha equipe que também faça 9. Quanto tem agora? 9 vezes 4? 36. Agora aumentei a equipe, mas eu saí de 24 para 36. É bom ou é ruim um resultado desse? Trabalham por 2? Trabalho por 2, exatamente. Então, esta é uma oportunidade grande. Como faz isso? Vamos chegar lá. Mas é uma oportunidade, é você pegar a mesma equipe, você atribuir as responsabilidades, definir os papéis e colocar liderança em cima das coisas. E liderança não é imposição. Vai ali, trabalha, produz. Tu tem que produzir mais, a meta tá maior. Não é isso. Não. É organizar a casa, né, É organizar. E quando a gente fala em meta, veja bem, as pessoas às vezes confundem. Meta é só vendedor. Não, meta é para tudo. Meta, até a tia do cafezinho tem que ter uma meta. O horário que vai fazer o café, o padrão de qualidade do café, o horário que vai repor, o horário que vai limpar, tudo são metas. Tudo são metas. Então, assim, ficar de objeção, mas no meu ramo, mas não sei o que, mas não sei o que, cara, você vai fazer isso ficar nos incêndios.
E é isso, porque dá para fazer em tudo que é área, com terceirizado, com PJ, com gente interna, dá. Responsabilidade é resultado. E é isso. Até a pessoa vai ficar feliz. É. E como é que a gente faz? Como é que o empresário faz para garantir isso? Garantir que a pessoa dê esse resultado? Bom, então vamos lá. Como é que faz? A primeira coisa assim, ó. Qualquer pessoa na tua equipe, qualquer pessoa, não interessa o cargo, não interessa o nível hierárquico, todas, e quando eu falo todas, é todas mesmo, tá? Elas têm que ter uma responsabilidade. O que é responsabilidade? O que você vai me entregar, fio? Lá no final do mês, qual que é a tua responsabilidade com o teu colaborador? A primeira responsabilidade, a mais básica do colaborador, qual que é? Tem que pagar. Tem que pagar? Pagar o salário, pagar o Pagar. PJ, seja lá o que for. E se eu chegar dia 5, combinei 3 com colaboradores, chegar dia 5, cara, esse mês eu vou te pagar 2. Ele vai embora na mesma hora, vai cobrar os direitos. Vai ficar feliz comigo? De forma alguma, vai ficar muito E chateado. se eu chegar dia 5, cara, esse mês eu vou te pagar dia 15, dia 20. Não vou te pagar esse mês. Tá legal? Você acha que tá legal pra ele? De forma alguma. Claro que não. É tua responsabilidade fazer isso. Pagar. Qual que é a dele? Entregar um resultado. Qual o resultado? Aquilo que você quer que ele entregue. Se é agente de vendas, é um valor X de vendas, é com ticket médio, com uma taxa de conversão X. Ah, mas eu não tenho nada disso. Então tá comendo bola. Tem que ter isso aí. Tem que ter esses números. Tá, mas é agente de produção. É meta de produção, é meta de qualidade, é meta de tempo, é meta de padrão. Tem que acontecer essas coisas para funcionar. Tem que ter. Isso é a responsabilidade. A responsabilidade é aquilo que foi combinado com a equipe no dia que foi contratada. Já na contratação. Mas aí, ó, é só passar a responsabilidade e pronto. Agora você vai fazer pronto? Não. Claro que não. Eu tenho que dar os recursos para essa pessoa fazer isso. Como que eu dou os recursos? Eu treino, eu dou a documentação, eu dou os processos, eu dou os padrões, eu dou o que precisa, ferramenta, máquina. Não posso cobrar um vendedor, por exemplo, nem vou falar de vendedor, vamos falar de outra área. Não posso cobrar, por exemplo, A pessoa do faturamento. A pessoa do faturamento, cara, você tem que faturar no prazo, cada vez que saiu tantas horas para faturar e assim, se não tem um computador decente ali. O computador trava de Trava. Toda hora tem que estar desligando o computador e a pessoa não vai conseguir fazer o trabalho. Não vai dela conseguir. Com decência. Então eu tenho que dar os recursos para a pessoa. Recurso, capacitação técnica, não é pagar treinamento lá fora, curso. Não, é eu treinar internamente as pessoas. Eu fazê-las entenderem o que tem que fazer, como que elas têm que fazer elas perceberem aquilo ali, dar as ferramentas para ela. E não é, Cris, é sempre que eu falo isso, o que as pessoas falam geralmente? Ah, mas então é fácil. Contrata um bom gerente. Contrata um bom gerente, contrata um profissional caro. Aí é de largar, né? Não é só isso. Aí continua, pega a responsabilidade que estava nas costas e coloca nas costas do outro. E a empresa não é ainda uma empresa inteligente, continua na cabeça das pessoas. A pessoa foi embora, acabou com a inteligência da empresa. Acabou, ficou, exatamente. Então, tem que preparar a empresa para isso. Porque assim, como é que eu preparo isso? Gestão. E gestão é método que eu tenho na minha empresa. O meu jeito de ser é esse aqui, um método que funciona. E assim, ó, como é que se faz tudo isso? É fazendo lá as coisas de funcionário? Cobrando, pagando, vendendo, cobrando que você prepara a empresa para isso? Não. É como, então? Como é que é, Campo? Veste o chapeuzinho de dono, senta na cadeirinha de dono um pouco. Campa, mas a empresa precisa de mim ainda lá. Tudo bem, mas sai um pouquinho daquilo lá. Sai um pouquinho e vai fazer coisa de dono, vai fazer o tema de casa, vai preparar a tua empresa. Agora veja bem, ó, o que tem que fazer então para garantir que essas coisas funcionem, para que as pessoas funcionem, para que tenha responsabilidade? Eu tenho que me preocupar, a minha equipe tem que estar pegando junto comigo. Conhecimento na empresa não pode estar aqui. Não. Conhecimento tem que estar na empresa, nunca na cabeça. Não dá para ficar tocando um dia após o outro, remando. Ah, vamos ver essa semana. Acho que essa semana vai dar legal. Acho que esse mês. Não pode ser no achômetro. Eu tenho que fazer acontecer, fazer as coisas acontecerem, construir esse caminho. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que me preocupar em olhar para a minha empresa, peraí cara, quanto que eu quero vender, correr atrás disso, eu tenho que me preocupar se eu não estou ficando para trás perante os meus concorrentes, essas coisas que eu tenho que fazer, aí funciona, eu consigo fazer as coisas andar do jeito certo. Campo, e depois que você falou tudo isso, vamos contar como é que foi lá na nossa primeira empresa?
Aquela mudança dos 22 para 9? Sim, aquela Vamos? mudança dos 22 Como é que pra era a 9. vidinha lá com Nossa! 22? Como é que era a Nós nossa tinha vida lá? muitos problemas e a gente acreditava que não tinha como parar para resolver aqueles problemas. Tinha tanta coisa para fazer. Meu A Deus. gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Como é que a gente ia parar para resolver aqueles Não tinha problemas lá? como, Não tinha como. impossível. Era humanamente impossível. Mas vamos só fazer uma aspas. Hum. O problema não era porque a gente tinha 22 funcionários. O problema era porque a casa não estava organizada. Aham. Tá louco. Aí o que É, pegava, é né? história. O que pegava para a equipe? Cara, era um inferno nossa vida e a vida da nossa equipe. Era um horror. As pessoas corriam o dia inteiro. Era horrível trabalhar lá. Horrível, Eles se horrível. sentiam mal. Quando eles acordavam de manhã cedo, eles diziam assim: Meu Deus. meu Deus, vou ter que ir pra lá de novo. E não é que eles não gostassem da gente, que a gente fosse chefe ruim. Tanto que eles iam. Tinha Eles funcionário iam. de muitos anos que Que iam pegava, aguentar os no caras nosso ficam. peito. Eu tinha porque eles pena, queriam bem mas da estavam lá. Né? Mas, Pois é, acontece o seguinte, o produto que a gente tinha dava um monte de problema, a gente não sabia quais eram os problemas, não sabia o que a equipe atendia, não tinha uma organização. claro, não a gente tinha só um padrão. resolvia problema Só o tempo resolvia todo. aquela história, pegava um foguinho, ia lá, apagava o foguinho, pegava outro foguinho, apagava outro foguinho. Não trabalhava na prevenção, era impossível treinar. Não, como é que ia parar a equipe? Tinha gente lá que chegava, mesmo as pessoas que eram colaboradores da empresa, chegavam meia hora antes para começar a se preparar para o dia. Saíam meia hora, uma hora depois, porque não tinha que fazer assim. Como é que ia parar, cara? Agora vamos treinar. Não dava. Não dava. Não dava. O que acontecia? A gente entregava mais, os clientes fechavam um contrato com 3, 4 horas por mês, entregava 10, 20. Não sabia, não tinha controle. Nem sabia quantas horas Não entregava. sabia, Quando a não gente tinha. começou a medir isso, a gente dizia, meu Deus, eu vendi pra ele 2 e entreguei 10. Tô perdendo dinheiro, preciso de 3, 4 funcionários a mais só pra atender aquilo que eu não vendi. Pois é, tu falou um negócio que agora eu nem lembrava mais disso, mas era assim, ó, mais ou menos a cada 3 clientes que a gente fechava, tinha que contratar mais uma pessoa para atender. Às vezes fechava contrato, na época, eu lembro dos valores, às vezes fechava contrato de 250, 300 reais, fechava lá 1.500 de contrato, tinha que contratar uma pessoa que custava 2, mais encargo ia para 3, 4. Trabalhava E era assim, pro diabo da risada. Trabalhava por diabo. Por quê? Porque não tinha essa organização, não tinha gestão, né? As pessoas não sabiam o que tinham que fazer, não sabiam como tinham que fazer. Dava BO, às vezes tinha um gerente de um setor que matava no peito, resolvia, dava o jeito dele, no outro dia o cara não tava, ninguém sabia. No outro dia dava a mesma coisa, ele tava, ele não lembrava o que ele tinha feito, começava tudo de novo. Era um pandemônio, Pandemônio. tudo enrolado assim, por isso Era que eu assim. não lembrava. A galera totalmente perdida, né? Sim. Totalmente perdida. Tinha contrato que não se pagava há muito tempo, a gente não via, era um bolo só. Por Nem quê? cobrava os clientes que seriam cobrar os Nem clientes. cobrava. pelo amor de Deus. Vendia e não cobrava. Por quê? Porque a gente baixava a cabeça e trabalhava. Com 22 pessoas, tinha que baixar a cabeça e trabalhar. Tinha que sentar. A crise ia no desenvolvimento, ficava lá. Eu ia no suporte, ficava lá. Dali a pouco eu ia para venda. A crise ia para o financeiro. E era assim, senão as coisas não aconteciam. E a gente culpava quem? Quem que era o culpado por isso? Era os funcionários. Os funcionários, claro, né? Os funcionários que eram culpados. Ninguém quer nada com nada. Ninguém quer nada com nada e daí veio... Coitado, eu lembrei aquela frase lá tão antiga que diz assim, ó. Quem só trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. É. Veja só, do jeito que nós trabalhávamos, daquele jeito tão... parecia um olho do furacão, aquela loucura toda, como que a gente ia sobrar tempo pra gente trabalhar naquilo que realmente ia fazer a gente ganhar dinheiro? Não Só tinha trabalhava, como. Só trabalhava. trabalhava correndo atrás do rabo, né? É. Correndo atrás do... Mas só para resumir aqui, o que a gente fez? A gente foi nas causas. Peraí, tá pegando fogo todo dia? Quais são as causas para isso? Quais são os problemas que estão gerando isso? Vamos nas causas. Começamos a ir nas causas, começamos a mapear as coisas, começamos a entender, começamos a resolver as causas, começamos a documentar a resolução de certos problemas, começou a facilitar. Ou seja, começamos a treinar nossa equipe melhor, começamos a organizar a gestão, organizar os processos, organizar a rotina, passar a responsabilidade para as pessoas, o que a gente falou no começo aqui da live, passar a responsabilidade, dar os recursos para as pessoas entregarem a responsabilidade, e o resultado foi aquele, de 22 para 9 pessoas produzindo mais, sem estresse, sem correria e sem incêndios. Claro que depois a empresa foi crescendo, né? Mas aí cresceu do jeito certo, cresceu organizado, né, Cris? Essa é a diferença entre... Pensa num organismo vivo.
Um corpo humano, quando ele cresce de maneira ordenada, um bebezinho pequenininho vira uma criança, vira um adolescente, vira um adulto. Cresce de maneira ordenada, com saúde. Uma empresa também pode crescer Mesma saudável. coisa. Agora, quando uma pessoa começa a ter células crescendo de forma desordenada, o que que vem? Vem um câncer, vem doença, vem falta de saúde, vem problemas para resolver, incêndios para apagar e remédios para tomar, não é? Então, esse caminho que o Campa está propondo aqui é para você fazer a tua empresa crescer de forma ordenada, organizada e de uma maneira que você possa respirar no final do dia com orgulho e dizer assim: eu tenho orgulho da minha empresa, tenho orgulho daquilo que a gente entrega com os meus funcionários, com a minha equipe, com o meu time, tudo aquilo que a gente entrega para o mundo, para a sociedade, para os nossos clientes, aquilo que a gente resolve. E é essa sensação que a gente quer que você tenha também, né, Campa? Total, total. Olha aí, ó. Sabe que eu falando agora, Cris, eu me lembrei, porque é fácil a gente contar da gente, né? Vamos falar dos outros também. Teve um aluno nosso, por exemplo, que ele tinha uma empresa, ele fazia corretagem, tá? Corretagem de cereais. O que acontecia lá na corretora deles? Cereais que eu falo semente, tá? O que acontecia? Ele pegava corretor, não, precisa o cara que saiba fazer tudo. E o que era o saiba fazer tudo? Era localizar o cara que tinha o grão para vender, localizar o comprador. Aí quando ele vendia, o cara fez a venda, localizou o vendedor e o comprador, que corretagem é isso, né? Tem alguém que vende e alguém que quer comprar, une as duas pontas. Ele fazia isso, então o corretor dele unia o cara que quer comprar, unia o cara que quer vender. Joia! Aí quando ele fechou isso, ele tinha que ir lá e fazer o contrato, fechar o contrato, organizar tudo bonitinho e pegar o contrato. Fez o contrato, tinha que achar um frete, alguém que fosse pegar lá no vendedor e entregar no comprador. Aí ele tinha que acompanhar se o frete chegou ou não. Tudo isso coisa do corretor. Então o que acontecia? Ele tinha uma montoeira de corretor na empresa e os corretores o dia inteiro apagando incêndio e vendas. O que acontecia? Não dava tempo de fazer as vendas. Não Tinha dava. que fazer todas as outras coisas. Tinha que fazer todas as outras coisas. Aí os caras sabiam tudo da empresa, saíam da empresa e viravam concorrente. E enquanto estava ali não davam resultado. O que foi feito lá? O que ele fez com aquilo que ele aprendeu a fazer? Ele foi lá, organizou, peraí, cara, o cara que só vai vender, o cara que vai catar, tinha lá uma equipe com, não me lembro se 6, 7 pessoas lá, mas algumas pessoas direcionou para venda, outro só para achar o cara que estava vendendo, outro para fazer o contrato e outro para cuidar da logística. Não contratou gente nova, simplesmente distribuiu a coisa. E andou, o cara que tinha que vender tinha meta de venda e não era uma meta fraca, era uma meta bem pesada, tinha que fazer. Entregava porque deu a responsabilidade, treinou, deu os recursos e deixou a pessoa só para fazer aquilo. Então, ninguém mais da equipe, não precisou contratar. Depois sim, ele organizou a coisa, foi ampliando. Eu lembrei de um outro caso também, de Conta uma aí. gráfica. De uma gráfica. Esse empresário, ele dizia assim, ó, eu não posso sair nunca, não posso viajar. Ele era... Já tinha os filhos crescidos, ele nunca podia sair com a esposa dele, ela tinha que viajar sozinho porque ele tinha que abrir a porta da empresa e ele tinha que fechar no final do dia. Pensa bem, ele abria no começo do dia porque ele achava que ninguém tinha competência de ter a chave. E ele fechava no final do dia porque ele achava que iam deixar as máquinas ligadas lá naquela gráfica, eram máquinas grandes e ninguém ia conseguir fazer. Cada orçamento da gráfica era ele que dava. Cada coisa que era feito tinha que passar por ele. E aí ele virou E tinha escravo. tempo de dar todos os orçamentos? A tempo de fechar o Não, negócio? ele não fechava metade do orçamento, porque ele simplesmente, porque era humanamente impossível. Ele poder fazer a cotação, desenhar, escrever os orçamentos para entregar para todo mundo que pedia. Era uma gráfica boa, uma gráfica grande, mas tudo girava em torno do umbigo desse empresário. Com a equipe para fazer isso. Com a equipe lá. Vendedores esperando ele fazer o orçamento. Perdiam vendas porque ele não fazia o orçamento. Resultado no final do mês, e aí? Cobra o vendedor. A culpa é do vendedor, que não quer nada com nada, né? É fácil culpar os outros. Ele era funcionário dos vendedores. Funcionário dos vendedores. E o restaurante, aquela nossa aluna lá, o restaurante dela tinha que mudar, olha só, com a mesma equipe, não mexeu na equipe, ela tinha que mudar o cardápio porque faltava ingrediente. Tinha que sair correndo, mandar alguém, pessoal da cozinha, sai lá, corre, agora buscar coisa, atrasava a entrega, atrasava era serviço. ela que corria lá comprar esse caso aí. Exatamente, organizou, dimensionou as pessoas. Cara, você tem a responsabilidade de cozinhar, você de olhar a lista, você disso. Facilitou a vida, conseguiu crescer. E o caso aquele da assistência técnica, né? Assistência técnica de eletrodomésticos, liquidificador, ventilador, ar-condicionado, TV, essas coisas.
Mesma coisa, lá uma galera, aí vinha alguém, queria um serviço diferente, contrata mais um técnico, bota ali o cara, não ganhava dinheiro, corria que nem um louco. Começou a olhar para a gestão, começou a distribuir as tarefas, começou a passar a responsabilidade. O que aconteceu? Até matou serviço, Cris. Matou, realmente. Não, isso eu não atendo mais, não me dá dinheiro. Cara, não vou atender. Parou de atender, começou a olhar as coisas, começou a ver a rotina das pessoas, começou a organizar a rotina, a vida das pessoas, começou a olhar os números, olhar os indicadores, começou a medir o que a coisa estava mostrando, e a empresa mostra. O real é isso, o real é que toda empresa, ela te mostra o que está acontecendo, só que se você está lá baixando a cabeça e trabalhando, você não vê. É tipo assim, ó, Cris, é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Você já imaginou você pegar uma venda, colocar no olho, aquelas vendas bem pretas assim, colocar no olho, entrar no carro e sair dirigindo? É loucura. Vai dar certo? Não, vai bater na primeira esquina, nem vai enxergar o carro que está na frente. Exatamente. Aí eu vou olhar para minha empresa, vou gerir minha empresa sem olhar os meus indicadores, sem olhar os números da minha empresa, sem medir produtividade, rentabilidade, taxa de conversão, ticket médio, CMV, DRE, margem de contribuição. Como é que eu vou olhar uma empresa sem ver essas coisas? Não vai para frente. Isso tudo eu chamo de organização, cara. E a organização dá lucro. Dá lucro. Tudo que você pensar em organizar na tua empresa dá lucro no final. A consequência da organização é o lucro. Total. Porque aí sobra tempo. Sobra tempo até para pensar em novas estratégias e até novas parcerias, né? Com certeza. E qual é um pequeno passo para o pessoal que está aqui hoje começar a fazer, já ter um ganho, já ter um... Boa. Vou pegar nesse mesmo gancho do que a gente estava falando aqui, ó. Primeiro passo é, bota fora o achômetro. O achômetro não te leva a nada. O que seria o achômetro? Eu acho que tá bom. Eu acho que tá ruim. Acho que é pouco. Acho que é muito. Para com isso. Acho que não está produtivo. Acho que não está vendendo o suficiente. Cria indicadores na tua empresa. O que são indicadores? São números que medem. Começa a quantificar o problema. Quantas vezes isso aqui acontece? Quanto tempo leva? Quanto atrasa? Quanto a gente perde? Quanto a gente gasta? Quantos clientes a gente atende, a gente não vende? Quantos a gente vende? Qual é meu ticket médio? Qual que é a minha taxa de conversão? Começa a olhar essas coisas. Olha o teu problema. É fácil. Pensa assim, qual é o teu maior problema? Olha para a tua realidade. O que mais te incomoda na tua empresa? O que mais dá dor de cabeça? Começa a medir. Quais os números disso? Se é um incêndio, quantas vezes acontece? Qual o estrago que dá? Qual o impacto? Então mede. Se você medir, você se assusta. Tem uma história, né? Essa história eu já contei, acho que 1 zilhão de vezes. Sabe a história da síndrome do sapo fervido? Ah, sei. Essa é uma boa história. Dizem, né? Dizem os biólogos, né? Que estudam os animais. Dizem os biólogos. Eu não sei, nunca vou querer testar isso aqui. É sacanagem testar. Sacanagem. Mas dizem os biólogos que se você pegar um sapo, o bichinho sapo aquele, colocar numa panela com água fria, água da torneira, coloca o sapinho ali, ele vai ficar nadando feliz e faceiro. Aí você coloca, cima do fogo. Aí você coloca calma, eu vou contar. Aí você coloca o sapo em cima do fogo, lá, do fogão, a panela com a água, o sapo nadando, dentro. Panela ali. Faz uma sopa de sapo, liga ao fogo. O que vai acontecer? Diz os biólogos que a célula do sapo, ela vai se adaptando à temperatura da água. A água sobe 1 grau, a célula se adapta, sobe outro grau, a célula se adapta e assim vai. Até que aquela água ferve e a célula do sapo se adapta. Só que o sapo não. Ele não percebe que a água aumentou e ele morre seco, esturricado, cozidinho na água, feliz e faceiro nadando, sem entender por que ele morreu. Porque ele se adaptou. Agora olha só, se você pegar, também dizem os biólogos, agora eu vou ferver uma panela com água e larga o sapo lá dentro da água fervida. O sapo vai bater e puf, vai pular pra fora. Isso não é pra mim. E por que eu gosto dessa analogia? Eu gosto dessa analogia porque os problemas na empresa são exatamente igual à síndrome do sapo fervido. Você vai se acostumando com os problemas. Você vai se acostumando àquilo ali passa a ser rotina. Então, quando é rotina, para você tá bom. Você de vez em quando você se incomoda. Não, tá ruim. Mas eu não quero mexer, tô acostumado. Eu sou acostumada a resolver pepino. Eu já sei, eu tô acostumada. Exatamente. Então, isso vai acontecendo aos poucos. Isso vai vindo e vai aumentando esse negócio e você não está vendo. Essa que é a real.
Agora, se chegar qualquer outra pessoa na tua empresa e ver aquilo, vai olhar, cara, que loucura! Como é que você aguenta trabalhar com isso? Não dá! É o sapo que entrou na água fervida. Então, qual que é o desafio? O desafio, o pequeno passo é esse. Começa a olhar, começa a medir as coisas, começa a criar teus indicadores, que aí você olha para aquilo ali, você não vai se acostumando. Quando você olhar, quando você achar que aquele problema não é tão grande, você medir esse problema, você vai ver que, cara, esse problema é muito grande, preciso resolver isso. Resolver antes. Antes? Resolver antes de ferver a água. Resolver antes. Se hoje você está ouvindo tudo isso que a gente está falando aqui e você está pensando assim, nossa, eu estou cheio de problema na minha empresa. Tem muita coisa para resolver. Tem problema com a equipe, de repente tem problema com outras coisas. Tem problema. Aí você diz assim, eu não quero mais ouvir o Campo e a Cris falar. Não quero mais. Os problemas somem. Os problemas Milagrosamente, não vão sumir, né? mas a gente está aqui para ajudar a resolver. Se está doendo agora, deixa que doa. Vamos até o fim. Depois que resolver, você vai dizer, que bom que eu não parei. Que bom que eu não desisti. Que bom que eu fui até o fim. Né, Exatamente. Por que eu não fiz antes? Né? Por que eu não fiz antes? Mas, Cris, isso aqui, essa questão de medir é tão importante que, vê só, quando a gente não mede, a gente se acostuma. Síndrome do sapo fervido. Eu lembro uma vez lá em casa, né, quando a gente morava lá no Rio Grande do Sul, ainda falo lá em casa como se a gente não fosse voltar para lá, né? Mas aqui em casa e lá em casa. E lá em casa, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Mas assim, tinha uma torneira pingando, uma torneira da pia da cozinha que ela pingava, aquele pinguinho, aí ficava uns 2, 3 minutos, outro pinguinho, a gente não dava bola. Era muito pouco, a gente acostumou. Né? Era muito pouco aqueles pingos, não chegava acostumou. O barulhinho até xaropeava, que a torneira, a cuba era de inox, né? Então aquele barulhinho incomodava. Mas e o que fazia? Virava a torneira pro canto, a água caía no meio em curva, assim, não fazia barulho. Joia. Beleza, a gente acostumou. Ficou uma semana, 15 dias, 20 dias, um pinguinho. Até que um dia eu fiz uma experiência científica. Eu peguei uma jarra de água de 2 litros, uma jarra de plástico, botei embaixo da torneira e fui dormir. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu imaginando, amanhã eu vou chegar, vai ter enchido isso aqui, né? Ela transbordou. Aquela jarra. Não foi suficiente 2 litros de água. Numa noite. Que vergonha. Aí eu fiz as contas. Poxa, tá 20 e poucos dias isso aqui, vezes 2 litros de água. Quanto de água potável boa eu botei fora? Não é nem pelo valor, né? Não. Mas poxa, é o mal que eu fiz para a ecologia. Imagina se eu deixasse aquilo. Então, se você não meço aquilo ali, talvez tivesse vendido o apartamento lá com aquele problema ainda. Correr atrás que nem um louco, vamos resolver esse negócio aqui. Não dá. Então é isso, é medir o problema, meça o problema. Cada coisa que acontece na tua empresa, meça. Porque enquanto você não mede, você se acostuma e dá tudo bem. Quando você mede, você tem um número, te dá um susto, é tipo medir conta. Eu estou gastando muito, mas onde está gastando? Começa a somar, você vai olhar, meu Deus do céu, eu gasto tanto com isso aqui, não pode, que absurdo, vamos cortar. Antes não media, estava de boa. Começa a medir, pagava você se sem incomoda. nem ver ali, né? Que nem a jarra d'água. Pagava aquela água sem nem ver. Claro. Não é possível. Não é possível. O que é medido pode ser ajustado. O que é trabalhado de forma inteligente pode amplificar e pode resolver coisas cada vez mais interessantes. E, como eu falei, quando a gente tem organização dá resultado. Exatamente. Organização dá lucratividade. Exatamente. É a frase de Peter Drucker, né? Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Peter Drucker é o pai da administração. Para mim, se o cara falou, é lei. Tá? Com certeza. Com certeza. E qual é o resumo da live de hoje, então? Então tá. Então assim, em vez de você ter uma empresa que dependa de você para tudo, uma empresa que está lá bagunçada, uma empresa que as pessoas têm que esperar você mandar, tem que esperar você dizer lá, com uma equipe que fica ali o tempo inteiro esperando. Em vez de você ficar falando, minhas pessoas não querem nada com nada, não querem trabalhar, não querem serviço, organiza para que você tenha uma empresa inteligente. E o que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é uma empresa onde está tudo desenhado, onde as coisas estão ali. Uma empresa inteligente, as pessoas elas sabem o que elas têm que fazer, quando elas têm que fazer, como elas têm que fazer e por que elas têm que fazer. Então a coisa anda, a coisa flui, ela sabe a sua responsabilidade. Mas não vai cair do céu uma pessoa que saiba a responsabilidade.
É você dona, é você dono da empresa que vai ter que passar essa responsabilidade. Você que vai ter que treinar essas pessoas. Você que vai ter que garantir esses recursos para que as pessoas cumpram a sua responsabilidade, desempenhem o seu papel. É você que vai ter que fazer isso. Mas o importante que eu quero que você entenda é exatamente isso. Ó. Essas coisas, você ter uma empresa inteligente, você ter uma empresa que funciona, vai ajudar muito você a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. É isso aí, é verdade. E é isso, fechou? Fechou? A gente agradece demais a participação de você, o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau! Tchau.